Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a resenha de Blueberry Volume 1, edição definitiva pela editora Pipoca Nanquim. Tenho aqui a volume 2, comprei já o volume 3 que está em pré-venda e quero dizer que isso daqui é fantástico, tá galera? E eu quero estar trazendo aqui para vocês essa resenha. Antes de mais nada, eu quero dar alguns recados. Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui com vocês. O trampo tá muito corrido, eu tô com muito trampo e isso tá fazendo com que os vídeos ele dê uma minguada aqui, mas não quer dizer que eu parei com o canal de forma nenhuma. Sempre que eu ler alguma coisa diferente, eu quero estar trazendo aqui a resenha para você ir se inteirando das minhas leituras e, é claro, decidir se você adquire ou não o volume, que é uma das intenções aqui do canal, que você passe a conhecer e analise se vale a pena ou não ter esse volume na sua coleção. Lembrando que aqui as resenhas são bem completas e a gente vai aqui, então, falar tudo sobre esse volume. Então já se inscreve aí, não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha. Me ajude a gente a chegar nos 1000 inscritos, estamos chegando, tá? Forte abraço e vamos começar aqui a resenha. Então, galera, aquele acabamento primoroso, né, do Pipoca Nanquim. A gente tem aqui um HQ aqui com acabamento surreal, tá? Desculpe aí o barulho aí no vizinho. Muito bonito. Histórias aqui envolvendo aqui então de 1963 até 1968, envolvendo aqui então as histórias Forte Navarro, Tempestade do Oeste, Águia Solitária, O Cavaleiro Perdido, A Pista dos Navarros, Homem da Estrela de Prata, O Cavalo de Ferro, Homem do Punho de Aço e A Pista dos Sioux. Galera, muito legal aqui as histórias. A gente conta aqui então com histórias aqui do Tenente Blueberry, que é um personagem aqui que faz parte de um mundo no faroeste. Então a gente tem aqui sobre a direção aqui, a gente tem nesse volume o Charlier e o Giraldi aqui desenhando esse volume aqui. Então assim, a gente vê a evolução dos artistas aqui de uma forma muito bacana. Deixa eu organizar aqui para mim conseguir enquadrar aqui um pouco melhor e mostrando a arte enquanto a gente comenta a respeito do assunto, tá? Uma edição de luxo muito grande, tem o tamanho de meio ônibus, lotada de extras e muito legal aqui a história, tá? Então já começa com extras aqui, mostrando aqui o início aqui, como é que funciona toda a história aqui da dupla. E temos aqui então a primeira história aqui, né? Os plots aqui, né? Como é que se diz? Os roteiros, né? Escritos aqui. E a primeira história, que é o Forte Navarro. Então aqui falando rapidamente sobre as histórias, enquanto eu vou aqui folheando, a gente tem o Tenente Blueberry, que é um polícia que não é um exemplo, ele se envolve em jogatinas, ele é indisciplinado, mas ele é muito perspicaz e muito persistente no que faz. E aqui ele se envolve numa história onde um assassinato de uma família e um rapto de uma criança faz com que o exército se mobilize contra os índios e comece uma guerra que vai envolver aí o Arizona inteiro, né? Toda essa parte aí dos índios mais os policiais da época. Então a gente tem aqui o Blueberry tentando evitar isso e a gente vai conhecendo ele durante esse período aí, né? De que a história se passa. É muito legal a história, cheia de reviravoltas. A gente tem personagens marcantes. A gente tem um índio aqui que trai eles, era um índio que fazia o papel de guia, que trai eles, que fica um tempão na história aqui, pega ou não pega, o Blueberry pegando quase no encalço dele, ele dando reviravoltas, é muito legal. A gente tem personagens marcantes e a gente tem uma história intrigante que faz com que a gente queira ler mais e mais. Uma coisa a respeito da leitura desse HQ, não é uma leitura rápida, tá? É uma leitura densa. Eu diria que é uma leitura pesada, porém não é uma leitura
chata de forma nenhuma. Só precisa de bastante atenção e vai levar um tempo para você ler o volume, e também é um volume grande, né? Então veja, nessa primeira história então a gente tem aqui toda uma reviravolta, né, do Blueberry tentando inocentar aqui, né, os índios, que acham que foi os índios que matou e raptou as crianças, e na verdade foi uma outra bando que jogou a culpa nos índios. Então tem toda uma história aqui envolvendo essa trama, tá? É muito legal. Aliado a um comandante lá do exército que quer porque quer, de toda forma, exterminar os índios. Ele odeia os índios. Então vai vendo a evolução do artista, ó, as artes estão mais interessantes. E a gente vai seguindo aqui, ó, a história. Então o Cavaleiro Perdido ainda trata da mesma história. O Blueberry agora aqui já resolveu o confronto com a questão ali dos índios, e ele tá quase sendo morto pelo índio que traiu o exército, que era o cara que ajudava a reconhecimento de terreno, né, seguir pistas. Ele na verdade era um traidor e ele não quer a paz, ele quer a guerra, e aí o Blueberry tá atrás dele. Então assim, a história se arrasta por muitas páginas aqui e vai levar a gente aqui pelo Arizona, pelo México e por todos esses lados. Nessa trama, ele se junta ao Mike, que é esse velhinho aqui, um beberrão, que causa aqui uma série de situações durante a história, que é muito legal, ele é muito engraçado, e ele vira um parceirão aqui do Blueberry. Eles quase acabam enforcados, mas acaba se livrando, e ele consegue aí se vingar desse índio que é o Crowley. É muito legal aqui a história, tá? Terminando essa história, que ela dura bastante páginas aqui, ó, ela é bem grande. A gente tem o Blueberry numa história chamada O Homem da Estrela de Prata, onde ele chega ele é designado para ir até uma cidade, resolver uma situação onde essa cidade está sendo coercida por bandidos. Os bandidos estão mandando em tudo e todos, fazendo o que bem entende. E é um ricão lá que cuida de gado. Então o Blueberry acaba indo lá para assumir o papel de xerife e resolver a situação ali. E aí tem uma série de situações aqui que botam em risco tanto a vida dele quanto do parceiro dele, que é o Mike. Então tem uma série aqui de situações bem legal. Ele vai passar por uma série de enrascadas aqui para conseguir resolver a situação nessa cidade, né? E o Mike, ele só falando um pouquinho mais parceiro dele, o Mike, ele é um beberrão. Ele se mete em várias enrascadas por causa de cachaça, então rende boas risadas. Mas é bem legal, não é uma história muito grande, ela tem umas 100 páginas, é bem bacana. Toda história vai ter extras embasando ali o momento, como foi escrito. E aí, olha as artes, galera. Isso daqui é espetacular, né? E aí a gente tem mais uma história, que é a última aqui do encadernado, que ela é bem grande, ela não termina nesse encadernado, vai terminar no outro, volume 2, que eu já tenho ali. Também já comprei o volume 3, que nesse momento está em pré-venda. Vai ter link aí na descrição para todos esses volumes. Se você comprar pelos links, você ajuda muito o canal. E aqui o Blueberry vai se enfiar numa história, vai se meter numa história envolvendo uma companhia aí que constrói trilhos para locomotivas. E, na verdade, eles querem construir uma linha férrea que vai cruzar aí o Arizona e levar o trem aí por um espaço aí importante. E essa obra está dividida entre duas frentes, duas empresas que fazem trilhos. E aí existe uma guerra entre essas duas empresas, e é claro que tem ali larápios infiltrados nessas empresas, querendo que essas obras não sejam concluídas para gerar mais ganho para outra. Um desses larápios é o Mão de Ferro, é esse carinha aqui, ó, ele é um pé no saco aqui do Blueberry, e o Blueberry vai para lá então para tentar resolver essa parada, garantir com que a linha férrea ela chega ao seu fim. O problema é que para construir essa linha é necessário passar por um território indígena, e aí
esses bandidos estão fazendo de tudo para jogar os indígenas contra o pessoal ali que está construindo esse trilho, né? E isso daí gera uma série de situações que faz com que a história ande aqui e tenha uma série de reviravoltas, até mesmo o Blueberry quase sendo morto. E toda vez que ele quase pega o bandido, alguma coisa acontece e ele não consegue pegar. É bem legal a história, ela é bem intrigante, cheia de reviravoltas. E como eu disse, ela não termina nesse volume, ela termina no próximo volume, né? Então aqui, ó, tem uma arte bem bacana. Vale a pena aqui a história, tá? E sempre que parece que as coisas vão se resolver, alguma coisa acontece que faz com que tudo dê errado de novo. Então é bem legal, não é maçante, pelo contrário, é muito bacana e é muito legal aqui a história. Eu recomendo demais a leitura de Blueberry. Então, se você gosta de faroeste, gosta de histórias em quadrinhos, gosta do trabalho da editora Pipoca e Nanquim, que é um trabalho muito bem feito, é primorosa o trabalho da Pipoca e Nanquim. Essa edição é primorosa. Vale a pena aqui adquirir Blueberry Volume 1. Certo? Se você já adquiriu, daquele comentário aí, fala o que você achou, se você já leu, se você pretende adquirir também, comenta. E se você gostou aqui do que você viu da resenha, comente também. E é claro, se tiver alguma sugestão, também é bem-vindo o comentário. Lembrando que os links estarão na descrição. Se você quiser comprar esse volume, basta acessar os links e adquirir. Forte abraço a todos, até mais, falou!